votação de projetos de leis por balancetes. Posto na pauta da ordem da presente sessão para apresentação, dois projetos, o número 06 e o 07, cujas cópias já encontram na mesa de cada um dos senhores. Vou fazer a leitura do ofício que encaminha essa matéria para posteriormente passar a palavra ao contador da prefeitura para que ele possa explanar sobre os projetos. Projeto de lei número 06, de 3 de 6 de 2019, matéria de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a abertura no orçamento anual do município de Orizona para 2019, créditos adicionais de natureza especial e da outras providências. Ofício número 286, de 3 de junho de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores. Submetemos à consideração da Augusta Câmara Municipal de Orizona, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos regimentais e legais que disciplinam o processo legislativo, o projeto de lei número 06, que autoriza a abertura no orçamento anual do município de Orizona para 2019, créditos adicionais de natureza especial e da outras providências. Nada mais havendo a tratar, na oportunidade, reiteramos elevada estima e consideração. Atenciosamente, Joaquim Augusto Marçal. Ofício número 307, de 6 de junho de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores. Submetemos à consideração da Augusta Câmara Municipal de Orizona, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos regimentais e legais que disciplinam o processo legislativo, o projeto de lei número 07, em anexo, que autoriza a abertura no orçamento anual do município de Orizona para 2019, créditos adicionais de natureza suplementar e da outras providências. Nada mais havendo a tratar, no momento, na oportunidade, reiteramos elevada estima e consideração. Atenciosamente, Joaquim Augusto Marçal, prefeito municipal. Como a gente tinha acordado, aí a gente entrou em contato com o Dr. Sebastião, né? Aí a gente gostaria de convidá-lo para fazer parte aqui e dar uma explanada dos motivos, né, que levaram a esses dois projetos de leis. E se alguém tiver alguma dúvida ainda, que faça um questionamento. Convido o senhor para fazer parte. Pode ficar à vontade. Primeiro agradecer também ao senhor, a vinda, além que agora então vai virar rotina. Tranquilo. Oi. Então, quero cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar a secretária da Câmara e cumprimentar os demais presentes. Esse projeto de lei, o primeiro projeto de lei que trata da abertura de crédito adicional de natureza especial, não é um projeto, vamos colocar assim, não é um projeto de livre e espontânea vontade do Executivo. Na verdade, é um projeto que o Executivo está obrigado a enviar para criar o elemento de despesa 40, que trata dos contratos de tecnologia da informação e comunicação. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional, através da portaria número 2, né, criou, de 30 de setembro de 2017, criou esse desdobramento, esse elemento 40, para atender aos contratos de tecnologia de informação. São os contratos aí, vamos dar o exemplo esses contratos aí do software de contabilidade, né, por exemplo, é um exemplo, e nele, inclusive, contempla dotação para a própria Câmara, porque eu conversei com o contador da Câmara antes de elaborar o projeto, para que esteja regularizando a situação também da Câmara Municipal, certo? Quanto ao outro projeto, que é o projeto que trata dos créditos adicionais de natureza suplementar, o que nós podemos informar é o seguinte: 16,5%, ou seja, acrescentar, além dos 25% autorizados na própria lei orçamentária, acrescentar os 16,5%, que eleva para 41,5%. Qual a base que sustenta a elaboração desse projeto?
Historicamente, quando eu falo historicamente, eu pego 2017, 2018, desse mandato, certo? Em 2017, foram autorizados aí, o equivalente a 41,32% para suplementação. O Executivo utilizou, e aqui não só o Executivo, né, o Legislativo também utilizou, 37,98% dos 41,32%. Então eu gostaria que os senhores analisassem os percentuais para ver como que funcionou esse levantamento, que é um levantamento histórico. Lá em 2018, autorizou 50% já na lei orçamentária, certo? E foram utilizados 42,75%, bem próximo daquilo que foi autorizado em 2017, e também bem próximo do utilizado em 2017, ou seja, 42,75%. E já em 2019, com os nossos levantamentos, com base nos 25% e no histórico que eu acabei de colocar aqui, nós pedimos aí 41,5 lei 25 na lei orçamentária e 16,5 nesse projeto de lei, tá certo? E aqui, quero esclarecer mais algum detalhe. Como eu disse aqui, não contempla exclusivamente o poder executivo, mesmo porque em 2017 nós tivemos suplementação na Câmara Municipal na ordem de 225 mil, e em 2018 diminuiu, foi 7.800 e pouco. Ou seja, e tem mais um detalhe que vale esclarecer. Com todo respeito à Câmara Municipal, com todo respeito aos senhores vereadores, o ato de abertura dos créditos adicionais, eles têm que passar pelo crivo do Poder Executivo. Está lá no artigo 42 da Lei 4.320, que o Legislativo autoriza, e o ato que abre o crédito adicional é o ato do Poder Executivo. Claro que aqui eu não quero polemizar nada, mesmo porque em 2018 eu estava aqui, fechamos o valor de 7.842, colocamos ele dentro do decreto, liguei para o Bira, o contador da Câmara, certo? E não é para polemizar, é só para esclarecer, tá certo? Então, eu vejo os senhores que não fizemos nada mais, nada menos do que fazer um estudo com base até na história. Claro que o orçamento, nós podemos até analisar melhor a questão orçamentária para 2020, vamos analisar com certeza, tá certo? Inclusive vamos conversar com o contador da Câmara, mesmo porque não só o Executivo precisa de crédito orçamentário, mas o Legislativo também, certo? Para poder, quando mandar a proposta orçamentária para 2020, estabelecer alguns critérios a mais, não para se evitar submeter esse projeto da Câmara, porque sabemos que vai precisar. Por que vai precisar? Eu costumo usar um jargão que o pessoal usa aí comumente, que nós somos técnicos, mas não somos mãe de nada. A gente não adivinha. Tem situação aqui que o Estado, por exemplo, vai mandar, digamos, 800 mil para o transporte escolar, um convênio. De repente esse dinheiro não vem. Ou de repente, lá no final do ano, esse dinheiro vem. Então nós temos que estar atentos, tá certo? Porque temos as dívidas do transporte escolar que de repente precisa pagar com esse dinheiro e nós não temos créditos suficientes para aportar aquela despesa. Isso é um exemplo clássico, tá certo? E acho que no mais, eu imagino aí que tenha esclarecido esses pontos. Falar também do artigo 46, que é uma discussão, o artigo 46 da Lei 4.320, quando fala do ato de abertura dos créditos adicionais, o ato que abrir o crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa até onde for possível. Tá certo? Isso aqui está no artigo 46 da Lei 4.320. Ou seja, quando nós pedimos
o percentual. Quando os senhores autorizam na lei orçamentária um percentual, esse percentual, obviamente, vai obedecer todo um critério, certo, dentro do ato de abertura. E como técnico, e não é pouco tempo como técnico de contabilidade, eu falo técnico, mas não é técnico de contabilidade propriamente dito. Como formado em ciências contábeis e conhecedor da área pública, não conheço da área privada, de contabilidade da área privada, mas da área pública, eu posso dizer aos senhores que essa ideia de falar assim, olha, vai dar uma carta branca para o executivo gastar. Como? Se nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Como? Se nós temos que equilibrar as contas públicas. Como que o executivo, e a instrução é nossa, não vai chegar em 2020 e fechar suas contas, certo? Tem muitos prefeitos aí que se reelegem, eu não estou aqui citando, entrando no mérito político, jamais, eu não sou político, sou técnico, mas eu digo o seguinte, então vamos dar um exemplo, independente de uma possível reeleição, se ele assim achar que deve, certo? Entrar nessa reeleição. Se caso ganhe essa eleição, ele tem que fechar o mandato, independente do próximo. Ele não pode levar dívida para o outro mandato, que vai infringir o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde diz que não pode empenhar nos 8 meses, né, o último 8 meses daquele exercício, do último ano de mandato, e deixar dívida, que não possa ser paga, ou que não tenha saldo, disponibilidade de caixa para pagar. Porque eu já vi muito balanço ser aprovado dos 3 primeiros anos do mandato. Até por justificar algum desequilíbrio, alguma coisa. Mas o último ano, não há como não pagar e deixar as contas equilibradas. Ou deixa as contas equilibradas, ou está sujeito a se tornar inelegível, a pagar multa, ter contas rejeitadas, e o balanço geral é de obrigação do chefe de governo, é de responsabilidade total do chefe de governo, e por isso, claro que quem fala dentro do tribunal são alguns membros, mas eu diria, iria mais longe. Como que pode o prefeito gastar a revelia, empenhar a revelia, sem ter dinheiro com fonte de recursos da saúde, fonte de recursos da educação, fonte de recursos ordinário, fonte de recursos de convênio, e tem que ser aplicado naquela área, com aquele recurso, tá certo? Então, ele tem a obrigação de aplicar no mínimo 25% de educação, tem que passar o dinheiro da Câmara, tem que aplicar no mínimo 15% de saúde, tá certo? E assim sucessivamente, alguns recursos que são vinculados, depende do crédito orçamentário, mas depende de simplesmente gastar o dinheiro naquela vinculação, não pode fugir daquilo, tá certo? Então eu acho assim, até um tanto, falar assim que abriu, não, pode dar 150%, se ele gastar fora do equilíbrio das contas públicas, previstos ali no artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, é o risco que corre, inclusive de rejeitar até balanço do primeiro, segundo ou terceiro ano do mandato, tá certo? Porque tem que equilibrar as contas, tem que manter o equilíbrio das contas, senão está sujeito a crime de responsabilidade. É isso aí. Alguém quer fazer algum questionamento? Sim, presidente. Comentando ao doutor Sebastião pela explanação bem clara, eu só tenho uma dúvida. Desde 2013, nós utilizamos como praxe nessa casa a questão orçamentária, não, igual o senhor falou, cheque em branco, mas é uma própria orientação do Tribunal de Contas do município a você estipular, por exemplo, 68%, nós limitamos a 25%, né? Vou botar uma hora semana passada. Então, o entendimento do senhor que isso aí não está certo assim, pelo legislativo, mesmo com a orientação do Tribunal de Contas, ou eu entendi diferente do senhor que explicou? Não, eu só entrei. Claro que o legislativo ele tem o poder na mão, porque quando fala autorização é o poder do legislativo. E aqui eu não vou de forma nenhuma questionar o poder dos senhores para tratar as matérias, de forma nenhuma. Entenda bem o seguinte, aqui, quando ele coloca que autorizaram uma suplementação, quando eu já vi aí em alguns orçamentos por aí, autorizando 100%, autorizando até 120%, eu já vi autorizando, tá certo? Do orçamento.
Por quê? Porque lá na Lei 4.320, no artigo 43, tem lá excesso de arrecadação, tem lá operação de crédito, tem lá a própria redução de dotação e o próprio superávit financeiro, que vem algum recurso do ano anterior, independente, sobra algum recurso ou recurso de convênio que porventura não aplicou naquele ano, nós vamos empenhar e aplicar nesse ano. São os superávit financeiro, certo? Então, quando fala em cheque branco, eu só quero colocar a Lei 4.320, que trata até o artigo 80, 82, trata simplesmente de orçamento. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, em poucos artigos, veio disciplinar isso aí. Veio disciplinar o quê? O equilíbrio das contas. Trata lá no artigo 1º e trata lá no artigo 42. O equilíbrio das contas, você tem essa questão de orçamento, você pode ter um orçamento de 100 milhões, mas se você arrecadar 40, você só pode gastar 40. Certo? Então, assim, vamos dizer que o senhor aprovou 25%. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou lá suplementar 10%, 15%, um exemplo que é um orçamento melhor estruturado, vamos falar assim. Então, o que acontece? Aí, esses 15% sobrou. Não vamos usar, não vai ter decreto, não vai ter nada. Então, o que valeu essa carta em branco, esse cheque em branco de 25%, se eu utilizei só os 25, só os 15 ou só os 10, tá certo? É essa a minha colocação. Nada, e vou ser bem claro, nada de dizer que é o legislativo. Não, o legislativo ele tem todo o poder de olhar a matéria, votar a matéria, e eu falo tecnicamente, mas os senhores, além de falar tecnicamente, falam politicamente. Eu respeito isso. Tá? Obrigado. Mas alguém quer fazer uso? Só que aqui também só coloca uma colocação é o seguinte, também já tem um tempo que estou na questão pública, inclusive já tive também na parte financeira, trabalhei junto na Secretaria de Finanças, mas o que eu vejo, na verdade, é o seguinte, as leis que já veio de algum tempo, que são mantidas, e são as normativas que vêm do próprio Tribunal de Contas, que a gente também, com bom senso, a gente está sempre mantendo elas, até pelo fato de ser uma normativa que vem do Tribunal de Contas. Nessa questão, isso é muito claro, igual o senhor falou, da lei de responsabilidade fiscal. Logicamente, se não tiver o dinheiro e ele gastar, extrapolar, com certeza ele vai ter problema e vai ter as contas rejeitadas. Isso é normal. Mas, assim, eu também vejo também uma coisa boa nesse sentido, da gente limitar um pouco as suplementações, votação do mercado. Por quê? Porque também é bom para a gente saber o que está acontecendo e às vezes chegar para a gente aqui e está aqui nesse tete a tete, né, pessoalmente, só trazer as demandas do que está acontecendo. E eu acho que isso é muito válido para a gente, porque também, de forma alguma, sem desmerecer ninguém, aqui o Legislativo, de forma alguma, também está querendo, vai querer emperrar, vai querer alguma coisa, travar, engessar. Pelo contrário, aqui a gente também tem a consciência que o prefeito também tem que ter essas normativas aqui, né, para ele poder trabalhar. Se também não tem condições, daí realmente, aí a gente vai prejudicar o município, com toda certeza. Então, assim, eu acho que é uma coisa mais de praxe, né, para desenvolver o município. Eu tenho certeza que, igual você estava falando aqui, nós já estamos até já votando as de 2020, as diretrizes, já aprovou alguma coisa, mais ou menos no mesmo sentido, né, fizeram as emendas, mas com certeza na necessidade do pedido de suplementações, que é o 7, né, porque o 6 aqui é um caso especial, né, que foi fato novo, né, então acho que não vai ter problema nenhum. E a gente agradece, se eu quiser fazer mais algumas colocações. Tá. Eu só quero também agradecer, né, o convite e dizer que estou à disposição para esclarecimentos futuros aí, toda vez que precisar estarei aqui, tá certo? E isso a gente coloca como uma obrigação e não simplesmente para, né, uma coisa de praxe, nesse caso como uma coisa de praxe, eu estou falando do meu trabalho, do meu esclarecimento, tá certo? E dizer que sempre estarei à disposição. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Primeira comissão. Está sendo devolvido
pelas comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o projeto de lei número 05, de 24/4/2019, projeto de iniciativa do Poder Executivo que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico destinado à gestão dos serviços públicos municipais de saneamento básico em todo o território municipal de Orizona e da outras providências. O projeto está sob análise das referidas comissões, está sendo devolvido com parecer, então será colocado na pauta da ordem do dia da próxima sessão para a primeira votação, juntamente com o parecer da presente sessão para a segunda votação, o projeto de lei número 02, datado de 10 de abril de 2019, projeto de iniciativa do Poder Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências. O projeto foi apreciado em primeira votação na sessão anterior, foi aprovado por 8 votos favoráveis e agora consta na pauta da ordem desta sessão para a segunda e última votação. Mais uma vez, o projeto está em discussão. Havendo projeto, segue para a segunda votação. Quem for favorável, permaneça com 5 votos. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por 7 votos. Então, só a título de informação, essa matéria encerra sua tramitação neste plenário. Amanhã seguirá o senhor prefeito ao toque de lei para que a lei seja sancionada. Só, presidente.